Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e a grande recompensa pertence aos tementes. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com sua família e seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caros ouvintes, Allah elogiou, exaltou seus próprios nomes no Alcorão Sagrado e caracterizou-os como belos, os mais belos. E isso se repetiu no Alcorão Sagrado em 4 passagens. Disse Allah, louvado seja, na Surat Al-A'raf, número 7, versículo 180. E a Allah pertence os mais belos nomes. Então supliquem a ele por eles, ou seja, por estes nomes, e abandone a companhia daqueles que praticam desvio a respeito dos nomes dele. Eles serão recompensados por aquilo que fazem. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Isra, número 17, versículo 110. Diga, supliquem a Allah ou supliquem ao Misericordioso. Qualquer dos nomes que você suplicar, então saiba que a ele pertencem os melhores, mais belos nomes. E disse Allah, louvado seja, Allah, não há divindade além dele, a ele pertencem os melhores, os mais belos nomes. E disse Allah, louvado seja, ele é Allah, o Criador, o Desenvolvidor, o Perfeito Modelador, Formador. A ele pertencem os mais belos nomes. Glorificam a ele quem está nos céus e na terra. E ele é o poderoso, o julgador, ou o sábio. Portanto, estes versículos demonstram que os nomes de Allah são os melhores, os mais belos, e demonstram a completude de Allah. E os nomes de Allah são um conjunto do que há de melhor, das melhores características. Não há nomes melhores, mais completos que estes nomes. Toda a beleza, tudo o que há de melhor e de mais completo estão reunidos nos nomes de Allah. E Allah é o maior exemplo e o melhor. Disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, e a ele pertence o exemplo mais superior nos céus e na terra, ou seja, a completude da sua própria forma, seus nomes e características. E Allah caracterizou todos os nomes dele como os melhores, os mais belos. Não há nenhum nome contrário a isso, porque todos os nomes de Allah são elogios e agradecimentos a ele. E Allah, com a sua completude, com a sua grandeza, não coloca nome em si mesmo a não ser pelos melhores nomes, assim como as melhores características pertencem a ele. E não se elogia a Allah a não ser com os melhores elogios. E os nomes de Allah são os melhores, os mais belos, porque indicam a completude de Allah. E se os nomes de Allah indicassem características incompletas, não seriam os melhores e mais belos nomes. Portanto, os nomes de Allah não são pronúncias apenas. Eles indicam completude e grandeza de Allah. Se fossem nomes sem significados, não seriam os mais belos e melhores nomes. E todo nome de Allah indica a completude dele referente àquele nome, aquela característica, e não indica a completude de outro nome. O Misericordioso, por exemplo, evidencia a característica da misericórdia. O Poderoso evidencia a característica do poder. O Criador evidencia a característica da criação. O Generoso evidencia a característica da generosidade, entre outros nomes. Embora todos os nomes, os mais belos nomes, pertençam a Allah, cada nome tem o seu significado específico. Disse o sábio Ibn al-Qayyim, que Allah tenha misericórdia dele. Todos os nomes de Allah são nomes que indicam elogio a ele. E se fossem apenas nomes pronunciáveis, sem significado,
não indicaria elogio a Allah. E Allah descreveu que todos os nomes dele são belos, os melhores. Então disse Allah, louvado seja: e a Allah pertence os mais belos nomes. Então supliquem a Allah por eles, por estes nomes, e abandone a companhia daqueles que praticam desvio a respeito dos nomes dele. Eles serão recompensados por aquilo que fazem. Portanto, os nomes de Allah não são os melhores e os mais belos apenas pela pronúncia, porém, são nomes que evidenciam características completas. E por isso que quando um beduíno ouviu uma pessoa lendo de cor o seguinte versículo do Alcorão: quanto ao ladrão e à ladra, amputem a mão deles, como castigo pelo que cometeram, uma punição exemplar de Allah. E Allah é perdoador, misericordioso. Então, esse versículo, quem estava lendo, errou o versículo no final do versículo. Aí disse o beduíno: isso não é palavra de Allah, louvado seja? Então o leitor disse: você está desmentindo a palavra de Allah? Respondeu o beduíno: não, porém isso que você falou não é a palavra de Allah. Então o leitor voltou a ler de cor o versículo e se corrigiu, dizendo no final do versículo: e Allah é o Todo-Poderoso, o Sábio, o Julgador. Então disse o beduíno: agora você falou a verdade. Allah Todo-Poderoso julgou e decidiu pela amputação, e se ele tivesse misericórdia nessa situação, não ordenaria a amputação. E por isso que se houver um versículo que fala sobre misericórdia e aparecer a característica da punição de Allah, isso indica que alguém está falando incorretamente a palavra de Allah. E vale também para o contrário. Um versículo que fala sobre castigo não pode se encerrar pela característica de misericórdia de Allah. Caros ouvintes, a súplica pelos nomes de Allah que fomos ordenados a fazer conforme versículo que lembramos no começo da aula não adianta. Não surte efeito a não ser se a pessoa sabe o significado destes nomes. Pois se a pessoa não sabe o significado dos nomes de Allah, ela pode suplicar por um nome errado dependendo da súplica que está sendo feita. Como se a pessoa pedisse misericórdia invocando Allah pelo nome que indica a punição. Então isto mostra que as palavras estão fora de ordem, estão incorretas. E quem reflete sobre as súplicas que aparecem no Alcorão Sagrado e na Sunnah, verá que não há uma súplica em que tenha o nome de Allah sem que este nome esteja ligado à súplica feita, como por exemplo, a súplica que foi revelada no Alcorão: ó nosso Senhor, aceite de nós, pois você é o que tudo ouve, o que tudo sabe. Outra súplica: ó nosso Senhor, nós cremos, então nos perdoe e tenha misericórdia de nós, pois você é o melhor dos misericordiosos. Outra súplica: ó nosso Senhor, decida entre nós e nosso povo pela justiça, pois você é o melhor dentre aqueles que decidem, que julgam. E a mesma regra se aplica para todas as súplicas que encontramos no Alcorão e na Sunnah. Caros ouvintes, o conhecimento do muçulmano a respeito destas magníficas características de Allah faz com que ele engrandeça mais a Allah e aos nomes dele, e faz com que ele preserve mais os significados dos nomes dele e o que estes nomes requerem dele, e o afasta dos desvios e das invenções dos ignorantes. E com isso conseguimos resumir as características de Allah e os benefícios do conhecimento dos nomes dele nas seguintes coisas. Primeira, são nomes que evidenciam os melhores nomes, e quem está sendo caracterizado por estes nomes é o maior, o mais magnífico, pois a Allah pertence a grandeza, a completude e a beleza. Segundo, estes nomes evidenciam elogios, exaltações a Allah, engrandecimentos a Ele, evidencia a completude dele. Terceiro, todo nome dele indica a característica da completude de Allah, louvado seja,
Por isso são os melhores e mais belos nomes. Quarto, não há um nome sequer que indica algo ruim ou algo incompleto, pois nada de ruim é associado a Allah, nada de ruim é associado a Ele próprio fisicamente, nem aos nomes dele, nem às ações dele. Quinto, Allah ordenou que seus servos suplicassem pelos nomes dele, conforme o versículo que mencionamos no início da aula, quando dissemos, então supliquem por eles, por estes nomes, tanto a súplica na adoração como a súplica para pedir algo mundano. E a súplica é uma das maiores adorações e é uma das coisas que mais aproximam de Allah. Sexto, Allah prometeu para quem enumerar 99 nomes dele, quem decorá-los e entendê-los e agir conforme o requerimento destes nomes, a entrada no paraíso. E esta é uma das bênçãos destes nomes. E a Allah, o único, pertence à prosperidade. E até o próximo encontro, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.